Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio de História da Península e Trajetórias de Pesquisa, um podcast sobre o mundo ibérico medieval e moderno. O podcast é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Assis, produzido pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. Apoios FAPESP e Fonds National Suisse. Meu nome é Patrícia Cereiro, sou historiadora, bolsista de jornalismo científico e apresentadora deste podcast. Os 5 sentidos do corpo, visão, audição, paladar, olfato e tato, foram um tema importante na cultura cristã medieval. Acreditava-se que, por meio deles, os vícios poderiam penetrar na alma do cristão e colocar em risco a sua salvação. Na Península Ibérica, entre os séculos XIV e XV, o sistema dos 5 sentidos aparecia com frequência em textos de caráter pastoral, junto com outras listas e classificações dos pecados, como os 7 pecados capitais e os mandamentos. Entre essas obras, destaca-se o Horto do Esposo, escrito por um monge anônimo do mosteiro cisterciense de Santa Maria de Alcobaça, na passagem do século XIV ao XV. O livro é composto por muitos exempla, pequenas narrativas que, entre outras funções, ilustravam e tornavam mais claro o ensinamento de um determinado assunto, além de outros procedimentos didáticos. Para nos ajudar a entender o assunto, está aqui conosco Ana Clara Toledo Borges, aluna de História da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp, Campos de Assis, e integrante do grupo O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica. Ana Clara desenvolveu uma pesquisa de iniciação científica com bolsa FAPESP, na qual investigou os recursos edificantes do Horto do Esposo, usados para ajudar os leigos a aprenderem a controlar os 5 sentidos. Ela também fez um estágio na Universidade Nova de Lisboa, viabilizado pela Bolsa BEP, também da FAPESP. Pois diz a Escritura que os inimigos do homem são seus próprios domésticos, isto é, os sentidos do corpo: ver, ouvir, cheirar, saborear e tocar. E esses sentidos estão em seus castelos guerreiros contra a alma do homem. Pois a visão está nos olhos, e através deles obra. O ouvir está nos ouvidos, o cheirar no nariz, o saborear no paladar, e o tocar está nas mãos e em outras partes do corpo. E por isso, quando se perdem os olhos, é destruído. Então o castelo da visão, que guerreava contra o bem da alma, e assim é destruído um dos maiores inimigos da alma. O homem que perdeu a visão não devia se doer por isso, pois verdadeiro cego é aquele que não conhece a luz da contemplação celestial. Por isso, Demétrio, o filósofo, sendo muito rico, deixou todos os seus bens a seus concidadãos e foi estudar na cidade de Atenas. E ali arrancou os próprios olhos, para que tivesse reflexões mais vivas e mais intensas, que crescessem cada dia mais em grandeza pela contemplação, e que, não sendo impedidas pelos sentidos exteriores, chegasse a Deus de modo mais certo e mais contínuo. E muitas vezes a cegueira dos olhos corporais causa essas tais reflexões, pois assim como os besteiro, com um olho fechado, mira mais seguramente o alvo, assim também, estando a vista da carne fechada, por cegueira, a outra vista da alma chega mais certamente ao Senhor Deus. Olá, Ana Clara. Antes de tudo, muito obrigada por ter topado o nosso convite. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Ana, eu começo perguntando por que os 5 sentidos foram objetos de reflexão moral e espiritual na cultura cristã do medievo?
Justamente porque os 5 sentidos são considerados como a única forma de contato entre a carne, o exterior, e a alma, entre o mundo e a alma. Então, eles consideram, os autores cristãos medievais consideram que eles são possibilitadores de pecados. Logo, eles precisam ter o devido controle. Por exemplo, no documento que eu estou estudando, que é o Horto do Esposo, né? Eles associam os 5 sentidos, o controle sobre os 5 sentidos, a um cavalo. Porque assim como o cavalo precisa ser refreado, os 5 sentidos também precisam do devido controle. Justamente porque você sempre está vendo, você sempre está sentindo. Logo, é a partir dos sentidos que você catalisa as tentações do mundo para a alma. Os 5 sentidos, então, seriam portas de entrada para os pecados. Exatamente. Na verdade, é até uma relação um pouco ambígua, porque ao mesmo tempo que eles consideram que os 5 sentidos são necessários justamente para você conseguir identificar o divino no mundo, eles também são problemáticos, justamente porque eles catalisam pecados e podem possibilitar o corrompimento da alma. Então, ao mesmo tempo que eles consideram necessários, eles também condenam. Por que o livro se chama Horto do Esposo e em que contexto ele foi produzido? Horto significa jardim. Esposo se refere a Jesus. Então, é basicamente o jardim de Jesus, o jardim de Cristo. Ao longo da obra, o autor realmente vai tentar deixar bem claro, vai tentar explicar o que no mundo que se associa ao divino. Porque ele entende que o mundo é como se fosse uma tela no qual Deus pintou, por assim dizer, meio que se expressou. É uma forma de expressão de Deus. Então, em tudo o que existe no mundo vai ter algum tipo de simbolismo. Por exemplo, a canela vai ter um aroma ou um sabor que remete talvez a algum santo, ou mesmo a algum som no paraíso, o canto dos pássaros, a cor da madeira. Tudo vai ter um simbolismo. Tudo. Os animais também todos vão ter algum tipo de simbolismo. Por exemplo, o lince. Ele fala que o lince é a única criatura que consegue ver através dos corpos, consegue ver o interior. E que se os seres humanos tivessem a mesma visão que o lince, eles não se sentiriam atraídos pela carne. Não seriam tão preocupados com a beleza da carne. Então, ao longo do livro, ele vai expor todo esse tipo de... boa parte desses simbolismos terrestres que remetem a Cristo, que podem ser tanto no sentido de remeter a Deus, quanto no sentido de nos lembrar do que é pecado e do que não é. O Horto do Esposo foi escrito em Portugal por um monge anônimo do mosteiro cisterciense de Santa Maria de Alcobaça, entre os séculos XIV e XV. Período esse que, inclusive, coincide com a chegada da dinastia de Avis ao governo português. E como especificamente o mosteiro de Alcobaça possui uma ligação especial com a corte, eu proponho na minha pesquisa, inclusive, que ele seja direcionado justamente a um público de corte. Ao longo do documento, a gente consegue reparar muito isso quando o autor cita vários filósofos, tipo Sêneca, Aristóteles, que são autores que, inclusive, estão presentes na biblioteca dos príncipes de Avis. Então, eu entendo essa evocação a autores e filósofos justamente a um cotidiano senhorial, a um direcionamento a um cotidiano cortesão. Inclusive, de fato, esse documento esteve presente nas bibliotecas dos príncipes de Avis, inclusive no Infante Dom Duarte. Continuando ainda nessa questão do público-alvo do Horto do Esposo, há uma divergência entre os historiadores em relação a esse público-alvo, né? Tem muita discussão mesmo. Por quê? O próprio autor do documento, o monge que escreveu ele,
fez um prólogo bem curtinho, falando para quem ele está se direcionando. Primeiro ele fala que uma irmã da casa divina e humana, ele fala exatamente nesses termos, uma irmã da casa divina e humana, solicitou que ele escrevesse um livro contendo informações sobre os animais, tipo a fauna e a flora do mundo, e sobre feitos de grandes homens, santos e dos homens mesmo. Ele escreveu que, como ele não podia escrever um livro só sobre isso, porque ele tinha medo de estar pecando escrevendo um livro somente sobre isso, ele resolveu escrever um livro que contenha todas essas informações sobre as criaturas e sobre as plantas, e ao mesmo tempo abordasse os dogmas cristãos. Dá para considerar que ele escreveu esse livro para uma irmã dele? Sim. Ao mesmo tempo, ele fala que o livro é direcionado para qualquer um que quisesse se sentar e se deleitar com a leitura. E aí eu penso o seguinte, como é um documento escrito, eu penso que ele é direcionado para pessoas que sabiam ler, que inclusive era um público muito restrito na Idade Média. E quando eu associo o inventário que é evocado no livro com o inventário dos livros das bibliotecas dos príncipes Javis, eu penso que, seja quem for que escreveu esse livro, o monge que escreveu esse livro, tem escrito direcionado para o público de corte. Mas a gente pode pensar também que essa obra foi utilizada por clérigos, por religiosos de um modo geral, na instrução da fé cristã a um público de leigos que não sabiam ler, né, não instruídos, não letrados, a maioria na época. E aqui eu estou pensando em situações como as pregações, por exemplo, né, que eram marcadas por uma oralidade. Toda certeza. Inclusive, tem um capítulo inteiro, porque o livro é dividido em 4 partes, né? E tem especificamente uma parte intitulada Ensinamentos sobre a Sagrada Escritura e como ela deve ser lida e ensinada. Então, nessa parte, ele vai falar, inclusive, sobre a ordem em que a pessoa precisa ler a Bíblia. Ele fala sobre como que deve ser feita determinadas orações, por exemplo, tampando os ouvidos, porque ele aborda, inclusive, que se você tampar os ouvidos durante a oração, você entra muito mais, você se aproxima muito mais do divino do que você orar sem estar com os ouvidos tampados. E ele aborda também que pessoas surdas são inocentes e, portanto, muito mais próximas de Deus do que as demais pessoas, justamente porque elas conseguem ter mais concentração para orar. A pergunta que eu te faço agora ainda tem a ver com o ambiente de produção dessa obra. De que forma o Horto do Esposo expressa os valores espirituais e as visões de mundo desses monges, né? Desses monges cistercienses? Você, ao longo da pesquisa, conseguiu identificar isso? O que eu identifico é que a visão de mundo desses monges é extremamente tortuosa e condenativa. O maior capítulo dessas 4 partes, que é a última parte, chama Da Vaidade das Coisas do Mundo. Nessa parte, ele se dedica exclusivamente a condenar o mundo. A falar por que o mundo é extremamente tentador, sobre as tentações do mundo, por que você deve se desapegar sobre os bens materiais em prol de uma vida considerada santa, contemplativa. Basicamente o que eles pregam é que o que acontece no mundo é efêmero, tudo é passageiro, tudo é extremamente temporal, é rápido. Portanto, não merece o devido amor. Você não deve amar essas coisas
que existem no mundo. Você precisa conviver com elas de uma maneira controlada, equilibrada, ter uma vida santa justamente para você ter um bom post-mortem, que é ir para o paraíso. Então, a visão que eles têm do mundo é uma visão condena. O mundo é tortuoso, o mundo é passageiro, o mundo é um antro, um grande antro de tentações. Logo, você precisa aprender a controlar os seus sentidos, a dominar os seus sentidos para conseguir viver nele, ter uma vida santa, ter uma boa temperança. Esse é o termo que ele usa, temperança, para você, após a morte, conseguir ir para o céu. Não só o sentido da visão causa muitas vezes grandes danos ao homem, como já dito, mas também é perigoso o sentido do ouvir, pois pelo ouvido o homem ouve as coisas vãs, as maledicências e as mentiras. E por isso a Sagrada Escritura admoesta aqueles que não são surdos que se façam surdos, dizendo: seca as tuas orelhas com espinhos e cerre as tuas orelhas. E se fores surdo, terás tanto bem que não ouvirás coisas vãs. Daí de Santa Sinclética: surdos somos feitos, agora percebemos que perdemos o ouvido vão. Além disso, o surdo pode ouvir melhor com o ouvido da alma. Muitas vezes, aqueles que oram em silêncio, querendo entender a si mesmos, tampam as orelhas com as mãos, de modo que não sejam embargados pelo som das palavras ou das vozes de outros. E certamente os surdos, em igual grau de boa vida com os que ouvem, melhor ouvem com a orelha do coração as palavras secretas e escondidas da inspiração divina, e melhor podem recebê-las. Passando agora propriamente para os 5 sentidos no Horto do Esposo. De que forma eles são abordados no livro e quais são as orientações sobre eles? No Horto do Esposo, eles abordam... Existem capítulos específicos somente para 2, que é a visão e a audição. O que faz sentido, porque você o tempo todo vai estar ouvindo e vai estar enxergando. Como eu tinha dito, o que eles falam sobre os sentidos é muito ambíguo. Ao mesmo tempo que eles são necessários, eles também podem ser prejudiciais. Então, caso você consiga escutar e ver normalmente, você precisa usar esses sentidos para o bem. Você precisa utilizar esses sentidos para conseguir identificar o caminho divino que é visível. Conseguir identificar os caminhos visíveis que levam ao paraíso no mundo. Porém, se você tiver algum sentido prejudicado, tipo, se você não conseguir enxergar e se você não conseguir ouvir, bom, não é ruim, não reclama. Por quê? Você vai estar menos disposto a tentações mundanas. Você vai tender menos a pecar. Quer ver? Tem um exemplo muito interessante, que é o seguinte. Um discípulo está conversando com Sêneca, e aí ele fala: perdi os olhos. E aí o Sêneca responde: que bom, porque nesse caso você vai ter encerrado o possibilitador de várias traições, porque os olhos são os culpados pelo adultério, pelos pecados da carne no geral. Ao mesmo tempo, ele também fala sobre o problema, não um problema, né? Porque se você for surdo, se você não conseguir escutar, você vai ser mais próximo de Deus, porque você vai se concentrar mais nas orações. Eu sei que não tem muito a ver com os sentidos, mas eu acho que dá para associar um pouco. Mas ele também fala que uma pessoa que não tem uma perna, por exemplo, tem que agradecer por não ter uma perna, porque ela consegue sair menos de casa, consegue se locomover menos no geral, logo ela fica muito mais tempo em casa e peca menos. Então há uma hierarquia entre os 5 sentidos. Tem. O primeiro de tudo é a visão. Eles estão sempre falando sobre a visão, que você tem que ter um controle sobre a visão. Fora esse exemplo do Sêneca, tem um muito semelhante de um monge do mosteiro de Claraval, que
perdeu os olhos para uma doença e no fim ele agradeceu porque ele tinha medo dos olhos dele. Tem o que eu citei antes sobre o lince, que se o ser humano tivesse a mesma visão que o lince, eles não sentiriam atração pela carne. Tem um exemplo relacionado à audição, porque a audição vem logo em seguida, que ele fala o seguinte: Ulisses de Troia estava navegando pelo mar junto com os seus companheiros e ele vai passar por uma área cheia de sereias. Então ele pede que os seus amigos tampem os seus ouvidos para não caírem no canto das sereias. E aí, posteriormente, ele fala que as sereias são os bajuladores. E que se você der ouvidos a bajuladores, você vai ser corrompido da mesma forma que um homem é arrastado para o mar pela sereia, quando ele se rende aos seus cantos. E os outros sentidos, eles chegam a ser abordados na obra? O olfato, o paladar, o tato? Sobre isso, as menções são um pouco mais indiretas. Não existe um capítulo específico condenando esses sentidos. Existem capítulos específicos para a visão e para a audição. Para os outros, não. Com relação ao tato, eu não lembro de ver nenhuma menção. Porém, ao olfato, eles falam no começo do livro, no primeiro capítulo, intitulado Do Nome de Jesus, ele fala que o aroma de rosas se associa ao aroma de Jesus Cristo. Então, quando eles falam do olfato, geralmente eles associam mais a aromas que remetem a santos, que remetem a algo divino. Não existe nada condenando. Tem um outro documento que eu cheguei a estudar, que é o Estado e Pranto da Igreja, do Frei Álvaro Paz. Ele, inclusive, fala que quem tem nariz pequeno é ignorante, justamente porque não consegue, primeiro, identificar o que é sensível, o que remete ao divino, e também é indiferente ao que está acontecendo em volta dele. Então, ele não consegue praticar. Ele não é que ele não consegue, ele tende a praticar menos virtudes. Então é o que eu falei, é muito ambíguo. O que é relacionado aos sentidos é ambíguo. Eles são necessários tanto para identificar o divino quanto para a prática das virtudes, porém eles também, fora de controle, podem ser extremamente prejudiciais, podem te levar a pecar. Então, basicamente, ao longo do documento todo, ele tenta ensinar ao leitor que você precisa ter equilíbrio. Além dos exempla, que são numerosos no livro, de quais outros procedimentos o autor se utiliza para abordar os 5 sentidos e outros temas? Ele se utiliza também de muitas alegorias. Tem aquela do cavalo, que eu falei, tem a do lince. São muitas comparações com a natureza. Se utiliza muito de comparações com a natureza. É justamente isso que eu quero chegar. Ele cita vários animais, tipo a pantera, o cachorro. Eu não consigo lembrar exatamente em que contexto aqui ele se utiliza dessas menções. Mas o que eu posso falar é que existem muitas alegorias a animais ao longo do documento. Aos animais e às plantas também. Além de exemplos e alegorias, eu também consigo identificar muitos discursos de autoridades, principalmente clássicas greco-romanas, tipo Sêneca, Aristóteles, Platão, padres da igreja aparecem. Alguns reis também. No geral, são autores presentes na biblioteca do público de corte. Bom, Ana, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal conversar com você hoje. Eu que agradeço, o prazer foi todo meu. Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada. Convidamos os ouvintes a conhecerem mais sobre as pesquisas e atividades de nossos grupos de pesquisa por meio do site www.umahistoriadapeninsula.com e de nossas redes sociais. Participaram também da produção deste episódio
os alunos de História Lucas José Monberg, Ana Caroline de Souza e Roberto Caliani Janeiro Filho. A historiadora Bruna Dias Souza Freire, os mestrandos em História Tiago Augusto Mota e Matheus Henrique Batista Lopes Ribeiro e o professor livre-docente de História Medieval Leandro Alves Teodoro. Até a próxima! História da Península e Trajetórias de Pesquisa é um projeto de extensão da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, Unesp Campos de Assis, produzido pelos grupos de pesquisa O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, e Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã. O projeto O Ensino da Fé Cristã na Península Ibérica, séculos XIII, XIV e XV, coordenado pelo historiador Leandro Alves Teodoro, professor livre-docente de História Medieval da Universidade Estadual Paulista, Campos de Assis, foi financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, de outubro de 2018 a setembro de 2024, na modalidade Jovem Pesquisador. O auxílio contribuiu para a criação de um grupo de pesquisa destinado ao estudo das formas de fazer crer e das crenças cristãs em terras ibéricas tardo-medievais, além de possibilitar a realização de vários eventos internacionais, publicações individuais e coletivas, bem como a manutenção de um banco de dados de obras pastorais e doutrinárias, composto de verbetes de autores nacionais e estrangeiros, entre outras atividades. O projeto Instrução e Conversão no Mundo dos Exempla Ibéricos, Pilares da Moral Cristã, coordenado pelos pesquisadores Leandro Alves Teodoro, Unesp Assis, e Hugo Oscar Bizarri, professor de Filologia Hispânica e História da Língua no Departamento de Espanhol da Universidade de Friburgo, Suíça, resultou de um acordo bilateral entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e o Fundo Nacional Suíço, vigente de outubro de 2021 a setembro de 2025. Sua proposta visou a criação de um núcleo de pesquisa internacional e interdisciplinar dedicado ao estudo das funções moralizantes dos relatos breves, exempla, produzidos e compilados na Península Ibérica entre os séculos XIII e XVI. O grupo internacional, formado por pesquisadores de universidades paulistas, Unesp, Unifesp e USP, e estrangeiras, Universidade de Friburgo, Suíça, Universidade de Genebra, Suíça, Universidade de León, Espanha e Universidade Aberta, Portugal, realizou 4 eventos científicos, além de ter publicado obras coletivas e individuais.